Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao canal da Pena Capital. Hoje analisaremos mais uma obra de artes visuais do PAS 3, Santa Ceia Moderna, do artista visual Acme. Para você que ainda não me conhece, eu sou o professor Leonardo e eu já peço a você que se inscreva no canal, compartilhe este vídeo com colegas que também estejam estudando e se preparando para as provas do PAS e não deixe também de nos seguir lá no Instagram. Assim você fica por dentro de novos conteúdos que a gente postar aqui no canal e também outros conteúdos culturais diversos. Vamos em frente? Bom, pessoal, então temos aqui uma fotografia do Acme, para que todos possam conhecer o seu rosto. Atrás também temos já um mural do artista, que também representa a sua, como se fosse um autorretrato. O que a gente precisa conhecer do Acme para que a gente possa analisar a obra dele com mais propriedade? O Acme, na realidade, se chama Carlos, ele nasceu no Rio de Janeiro, e ele é um artista que a gente vai perceber, analisando a biografia dele, que ele é muito ligado às questões da periferia, essas questões da estruturação de um circuito cultural periférico. Então ele sempre foi um idealizador e um entusiasta muito relevante no Rio de Janeiro quanto a essas questões. Ele passou a infância vivendo de maneira bem humilde, engraxava sapatos, na adolescência vendeu bolos nas praias do Rio de Janeiro. Depois ele começou a realizar diversas obras em diversos estados do Brasil, também algumas obras fora do país. Ele é idealizador de diversos espaços culturais, fazendo curadoria, promovendo eventos. E, além disso, ele também trabalha com escultura, utilizando uma técnica que se chama upcycling, que, para quem não conhece, é quando a gente pega objetos em desuso ou objetos que as pessoas chamam de descartáveis, né? Algumas outras pessoas até chamam de lixo. Ele pega isso e desenvolve trabalhos escultóricos, sempre abordando temas de conflitos do ser humano, da questão espiritual do ser humano. Então ele tem um trabalho muito ligado a com essas características. Seguindo em frente, temos aqui já a obra Santa Ceia Moderna, de 2017, fica no Rio de Janeiro, na favela da Rocinha, em uma igreja católica. Essa obra foi concebida em 2017. A gente pode ver aqui um pedaço do muro nessa parte direita aqui. A gente vai voltar nessa obra mais algumas vezes, à medida que a gente for analisando mesmo a obra. Seguindo então aqui com a análise da obra, a gente vai ter alguns tópicos. Antes disso, a gente tem aqui uma foto que eu coloquei para vocês conhecerem o Frei Sandro, que é quem cuida, né, da paróquia, da igreja, no caso, ele cumprimentando o Acme um reconhecimento ali, né, do trabalho do artista, e essa foto foi tirada pela Agência Globo. Bom, análise da obra Santa Ceia Moderna. A obra foi concebida em 2017. Ele fez esses rostos dos jovens estrangeiros que a gente vai ver aqui na obra, porque a gente vê que são jovens de diversas nacionalidades, né? Ele fez essa obra, pintou esses rostos a partir de fotografias e, na realidade, ele foi convidado para fazer essa obra por um canal de TV alemão, que estava fazendo um documentário sobre jovens de diversas religiões. Então escolheram 2 jovens brasileiros e aí pediram para que ele fizesse esse mural representando esses jovens ao lado de Cristo. A intenção do Acme com esse trabalho, pessoal, foi retratar Jesus como se estivesse numa Santa Ceia atual no Brasil. No caso, aqui da obra, essa Santa Ceia dentro de uma favela do Rio de Janeiro. O artista produziu a obra Santa Ceia Moderna em 6 dias. Ele pintou um Jesus negro, com cabelos Black Power, como a gente pode ver na imagem, nas 2 imagens, essa um pouco mais nítida. Além disso, ele escolheu, ele pegou 12 outras imagens, 2 dos brasileiros, né, que participam, dos jovens brasileiros que participam desse documentário alemão, e pessoas de diferentes religiões de diversas partes do mundo, entre elas da Rússia, da Polônia, da Alemanha, da Itália, do Egito e da Nigéria.
O artista utilizou como técnica sprays e finalizou os acabamentos com tinta. Geralmente os grafiteiros utilizam mesmo sprays, alguns outros muralistas utilizam tintas. Ele, no caso, usou uma técnica mista, que a gente chama, para poder fazer alguns detalhes que ele não ia conseguir com o spray. Aqui na obra tem diversas questões para a gente discutir. Primeiro, a gente vê, ele exaltou bastante o tamanho aqui do Cristo Negro que ele fez. A gente percebe que a proporção, né, é uma proporção bem maior, porque esse Cristo ele abraça esses 12 jovens, e a gente vê as mãos, né, do lado direito aqui, do lado esquerdo. Ele colocou alguns elementos da cultura de rua mesmo, né, da cultura do grafite, como skate. Ele colocou as pessoas se alimentando com uma pizza, para fazer essa brincadeira por ser a Santa Ceia moderna. E a gente vê ao fundo algumas paisagens típicas, né, bem conhecidas de todos, o Pão de Açúcar, o Corcovado, no Rio de Janeiro. A gente pode analisar também essa obra pensando nas seguintes questões. Nas próprias palavras do Acme, em uma entrevista, ele disse o seguinte, abre aspas, como as pessoas não sabem a cor de Jesus, fiz um negro querendo dizer que ele não tem cor, que pode ser negro, amarelo, pode ser branco. Ele está sendo retratado aqui como se estivesse numa Santa Ceia atual no Brasil, dentro de uma favela, que é um lugar humilde, assim como Nazaré também era considerado humilde. Então, nessa fala, fecha aspas, nessa fala, pessoal, a gente percebe que a intenção dele foi exatamente essa mesmo, retratar esse Jesus contemporâneo, um Jesus negro, porque as pessoas têm o senso comum e a história sempre mostrou um Jesus mais idealizado, um homem claro, com olhos claros, né? Porque esse é o ideal, era o ideal e tem mudado, mas é ainda, se a gente for ser bem realista, é ainda um ideal de beleza. As pessoas negras sempre foram deixadas meio que de lado nessas questões de estereótipos, né, de padrões estéticos. Então a gente pode pensar que ele já começa fazendo aí já uma denúncia sobre a imagem de Cristo, que tem muitas controvérsias, né? As pessoas estudam bastante esse assunto hoje em dia, e, na realidade, ninguém sabe exatamente como Cristo era. Mas podemos ter certeza de que provavelmente não era a imagem idealizada que a gente já viu no cinema, ou que a gente vê até mesmo nas imagens, nas fotografias onde Cristo é representado. Seguindo em frente, então, vamos aqui para como pode cair na prova do PAS. A gente sempre deve lembrar, pessoal, que esses tópicos que eu coloco aqui sobre como pode cair no PAS, eles são retirados da matriz do PAS, que é como se fosse a estrutura mesmo do que será cobrado nas provas. Então a gente pode pensar em itens sobre as diversas possibilidades de perceber e refletir sobre as transformações estéticas, a importância da produção artística como representação da cultura. No caso específico, estamos falando de uma cultura periférica, de favela, onde ele engrandeceu a cultura de rua mesmo, uma coisa mais simples. Como a própria Bíblia descreve, que Cristo era uma pessoa muito simples. Então ele fez essa representação seguindo até mesmo que a Bíblia já prega, né, para as pessoas. A gente pode pensar também em reflexões sobre a consolidação da arte contemporânea brasileira e do grafite como intervenção urbana, ou seja, a gente está falando de uma obra que está no meio da rua, é uma obra que qualquer pessoa pode passar ali, interagir com ela, parar, tirar uma fotografia, observar por algum tempo, né? Não está presa dentro de um museu ou de um espaço institucional. Então, esse acesso também é bem importante. A gente pode pensar em reflexões sobre a interação do público, como eu disse anteriormente, com a arte urbana de maneira geral, não só na obra específica, mas de maneira geral. E a gente pode pensar em análise sobre as diferentes possibilidades de utilização das linguagens artísticas.
porque, como eu já falei para vocês em alguns outros vídeos, para quem não assistiu, né, as linguagens clássicas da arte, elas, com a arte contemporânea, até mesmo já lá nos anos 60, elas começaram a ficar um pouco de lado, porque as pessoas queriam essa novidade, né? As obras de arte passaram por várias ressignificações, mudanças, porque a arte ela é como a cultura. Se a cultura é dinâmica, a arte também vai ser dinâmica, né? Porque a arte sempre vai acompanhar a cultura de determinado povo. E como quem faz a arte, quem produz a arte também faz parte do povo, não teria como ficar longe disso, né? Seguindo em frente, na realidade a gente vai voltar, porque eu quero mostrar para vocês de novo o Frei Sandro. E temos aqui uma fala do Frei Sandro durante uma entrevista que eu acho interessante a gente reproduzir, que é o seguinte, abre aspas. Esse painel é simbólico. Traz para os dias de hoje o que poderia ter sido a Santa Ceia, porque o que ela quer representar é isso, é o mais importante, é o significado de uma ceia, que é o significado de estar juntos. A ceia é um encontro de amigos, é uma celebração da vida, uma celebração da esperança, da amizade. Jesus fez a sua ceia com seus 12 apóstolos e com algumas outras pessoas também que eram mais próximas, mais queridas dele. Foram convidadas justamente para o momento mais importante da vida dele, que era a sua despedida. Por isso, Santa Ceia. A partir do momento, pessoal, fecha aspas, me perdoem, a partir do momento que a gente tem essa aprovação do próprio padre, do frei, desculpa, a gente pode imaginar que é um passo muito importante, porque a arte ela é feita em igrejas desde sempre, assim, né? Se a gente for pensar lá no Renascimento, nas obras clássicas, a arte ela começou a ter mais divulgação a partir do momento que ela foi para as igrejas, que era onde o público tinha mais contato, né? Se a gente pensar em Capela Sistina, em Roma, a gente pode pensar que era uma maneira da igreja se comunicar com seus fiéis. Muitos não eram letrados, não sabiam ler. Então a imagem sempre foi muito forte em todas as épocas, né? Agora não é diferente, mas a gente pode pensar nessas questões também. Uma outra questão que eu acho importante da gente ver nessa obra é que realmente está num suporte muito simples, que é a parede. A gente vê aqui alguns desgastes, a gente vê que é uma obra bem simples, né? Uma obra de fácil compreensão. Alguns outros trabalhos de arte contemporânea podem ser um pouco mais herméticos, fechados, né? Mais difíceis da pessoa interpretar. Mas aqui, como o Acme ele é já um artista ligado à periferia, ele sempre pensa também nesse acesso que ele vai fazer nos trabalhos, porque para ele não adianta. Se as pessoas não tiverem acesso e conseguirem interpretar aquilo, interagirem com aquilo, para ele não vai fazer sentido nenhum fazer aquele trabalho. Aconselho a vocês que acessem o site do Acme, chama Universo Acme. É bem interessante, tem diversas obras, várias outras além dessa, que vocês vão conseguir reconhecer ali características do artista sobre tudo isso que eu falei e sobre as suas origens mesmo. Ele sempre vai estar ligado a essa questão das periferias, das pessoas menos favorecidas. Então a gente pode também pensar nisso. Não se esqueçam que quando a gente estiver analisando uma obra, a nossa subjetividade ela vale muito também. Eu, quando faço as análises para vocês, eu tenho o apoio da teoria e da história, mas eu também trago questões que eu observo na obra. E a obra, por mais que ela seja óbvia, a gente sempre vai ver outras coisas que alguém não falou. Então a gente tem que analisar o todo, o conjunto de tudo isso, para que a gente consiga ver de maneira mais adequada e consiga interpretar e resolver o que vai ser proposto lá na prova do PAS. Beleza? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa análise. Voltamos com mais vídeos de obras de artes visuais. Não deixe de se inscrever aqui no canal. Muito obrigado a todos e a gente se vê.